Muito bem, chegando aqui uma notícia bastante difícil do nosso eterno capitão Jair Messias Bolsonaro. Inclusive, o filho dele, o Carlos Bolsonaro, acabou fazendo e nos trazendo essa revelação terrível. Tá? Desde já, muitas orações para o Bolsonaro, que ele consiga aí se recuperar, mas tá aqui na tela o Bolsonaro, o filho, Carlos Bolsonaro, relatou agravamento da saúde do seu pai. Temos aqui algumas novidades em relação à situação envolvendo a saúde do Bolsonaro, tá certo? Eu já explico para vocês em instantes o que temos. Ainda vamos falar um pouquinho sobre a situação da Michelle Bolsonaro também e da sua filhinha, tá? Que infelizmente teve uma festa de aniversário muito triste, digamos assim, né? Triste no sentido de que poderia ter sido muito melhor. Tem aí um abraço do pai, tem um abraço da mãe, né? Um momento de felicidade, mas a gente sabe que em meio a tantas tristezas, né? Tivemos essa fuga de alegria, mas a própria Michelle fala que a sua filha Laura Bolsonaro estaria sofrendo, né, com tudo o que seu pai está passando nesse instante. Você falou uma coisa, gente, o que atinge o Bolsonaro, vocês não podem esquecer que atinge todo mundo da família dele, não somente o pai, né, os filhos, a filha, a Michelle e tudo que envolve a família Bolsonaro. Ainda durante o fim de semana, na festa que a filhinha deles tiveram, né? Ele e a Michelle e o Bolsonaro, que tiveram a Laura Bolsonaro, do casamento dos dois, enfim, a ex-primeira-dama publicou uma foto em família. Essa foto que nós colocamos aqui. Aliás, essa foto foi liberada para poder postar, porque até uma foto pode ser algo complicado. E o que soubemos também nesse fim de semana é que pessoas que foram lá para poder comemorar, imagina os amiguinhos da Laura ter que ser revistados, gente. Isso é terrível, de verdade, porque é uma jovem, uma adolescente ainda, tá certo? Bom, e muitas pessoas acabaram comentando o seguinte, ó, em relação à festa, né? Quer pagar de pobre, para de parecer querer ser humilde por conta desse bolinho aqui. Olha o bolinho aqui, ó. Aí eu pergunto, né? Se por acaso ela fizesse uma festa e nessa festa ela estivesse ostentando um super bolo, iam falar que ela está ostentando, que ela está querendo aparecer. Vocês percebem como a internet é cruel? A internet quer falar mal de todas as formas possíveis e imagináveis. Bom, em relação à mãe, né, a Michelle Bolsonaro fez uma homenagem linda para sua filha, né, que completou 15 anos, e disse, né, que seria uma data especial, um divisor de águas, tá certo? Ela também fala que ela foi planejada, desejada, etc, etc, e acabou nascendo no dia 18, curiosamente no meu dia de aniversário também, tá? E aqui, gente, ela acabou falando o seguinte, ó, infelizmente não poderemos celebrar como pretendíamos, por conta de uma injustiça que hoje mantém seu pai em prisão domiciliar. Imagina ela ter que escrever isso para uma filha. Uma justiça que mantém seu pai em prisão domiciliar. Mas seguimos firmes, confiando em Deus, disse a Michelle, que tudo vê, tudo sabe, o que é justo em todas as suas obras. Que a dor no meu coração possa ser exposta e vamos passar por essas situações, tá certo? E ela também fala que não gostaria de ver uma filha passar por isso. Sim, a filha acaba passando por todo o sofrimento que o Bolsonaro é atingido. E, inclusive, ela falou o seguinte, ó, que a alegria foi tirada do seu rosto. Você já parou para pensar nesses detalhes? Porque assim, além de tudo acontecendo, imagina como filha, como fica, na verdade, a filha do Bolsonaro, que tem apenas 15 anos, vendo seu pai passar por tudo isso. A alegria tirada do rosto, né? Mas temos que ter fé que isso tudo vai mudar e o nosso eterno capitão vai sair dessa situação. Tá certo, gente? Essa aqui é a primeira parte da matéria e a segunda que eu trago para vocês tem a ver com o filho do Bolsonaro, Carlos. Ele acabou falando sobre o agravamento da saúde do pai. Tá, gente? De verdade, temos essa preocupação, porque não somente o Bolsonaro está passando por um problema da justiça, como também um problema de saúde. A gente lembra que ele teve um problemaço lá em 2018 e agora, atrelado a esse problema enorme, temos também a situação desse instante. E o filho, Carlos Bolsonaro, acabou afirmando que a saúde de seu pai, o nosso querido ex-presidente Jair Bolsonaro, nosso eterno capitão, está em um momento delicadíssimo. Em uma transmissão ao vivo, ele descreveu sintomas recorrentes e comentou o resultado de exames recentes e pede orações. Tá? Segundo o filho, o Bolsonaro, infelizmente, ainda enfrenta dificuldades
muito grande se alimentar. E assim, gente, sem alimento complica. Pode ter sérios problemas de saúde por conta disso. Então o Bolsonaro precisa urgentemente voltar a se alimentar. Deficiência de ferro, sofre com vômitos ainda, crises de soluço. Também temos uma suspeita de uma nova hérnia abdominal em fase inicial de diagnóstico, tá? E o filho acaba falando o seguinte, ó, eu não sei como ele consegue lidar com isso. É agoniante. Porque tem gente que fala que é frescura, né? Frescura? O que o Bolsonaro está passando, eu tenho certeza que um ser humano normal, se passasse por 5%, 10%, poderia não aguentar. A pressão é gigante, o Bolsonaro está sofrendo de verdade, gente. Muito sofrimento, mas isso vai passar. Temos que ter fé, né? Quantas situações ao longo da vida nós vimos aí que depois se reverteu. Bom, o filho também disse que a cirurgia feita recentemente, que envolveu a retirada de lesões cutâneas, foi muito delicada, né? Então ele voltou àquela situação lá onde foi retirada algumas células cancerígenas. O Bolsonaro também teve esse câncer, 2 na verdade, e o Bolsonaro fica muito temeroso, né, que aconteça alguma coisa pior em relação à sua saúde. Aliás, o Bolsonaro ele tem um problema, na minha opinião, muito, muito pesado quanto à questão da parte emocional. Eu acredito muito, né? Eu sempre comento isso daqui, chega um pouquinho para cá, eu sempre comento isso aqui nos meus vídeos, né? Que se por acaso o Bolsonaro hoje ficasse livre, se livrasse desse pesadelo gigantesco que está acontecendo em sua vida, ele ficaria bem, tá? Assim, não 100%, mas ele melhoraria muito, principalmente essa questão que envolve aí soluços, vômitos, etc. Isso tudo é muito psicológico. Eu falo porque eu também tenho, gente. Se eu tiver algum problema de saúde, alguma coisa assim, né? Deus me livre, Deus os livre também, já começa a me pegar muito a questão emocional. Então o Bolsonaro ele tem essa questão emocional muito forte. Quando ele tá bem, tá tudo certo, brinca, é o cara, mas quando ele sofre de verdade. E isso também atinge a sua família. É muito importante lembrar, porque tudo acontecendo com o Bolsonaro hoje atinge a Michelle, atinge os filhos, um que está nos Estados Unidos, outro que está aqui. A filhinha dele, gente, só 15 anos. 15 anos. Sabe? Lembra quando você tinha 15 anos? Como tudo era mágico, como tudo era mais sensível, a importância dos pais de você na vida de vocês. Imagina como essa jovem tem sofrido ao longo dos últimos anos, tá certo? Então vamos aí orar para que o Bolsonaro consiga resolver todas as pendências em sua vida e que ele consiga aí, quem sabe, em pouco tempo ter a sua liberdade novamente, poder estar com a sua filha, com seus filhos, com a sua esposa, em família e estar bem. De verdade, vamos aí torcer para que isso aconteça com o nosso capitão. Eterno capitão, né? Sempre capitão, vamos dizer assim.